Imagina. Hoje nós vamos analisar uma questão do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, que foi cobrada no ano de 2023, tendo como banca a CESP, uma questão interessante sobre prescrição da pretensão executória. Vamos analisar essa questão a fundo para você aprender ainda mais prescrição comigo. Antes de eu entrar na questão, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você que está aí a passar no concurso público dos seus sonhos ou a exercer uma advocacia criminal diferenciada. Então vamos lá. A questão é a seguinte: Pedro foi condenado a pena de 2 anos de reclusão. Então Pedro foi condenado a 2 anos de reclusão pela prática de um crime doloso. Na data do fato, ele contava com 20 anos de idade. Então, se na data do fato ele tinha 20 anos de idade, já vimos isso várias vezes, aplica-se aqui ao caso o artigo 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, no caso de o agente criminoso ter menos de 21 anos na data do fato criminoso. A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 25 de outubro de 2020. Então, trânsito em julgado para o MP em 25/10 de 2020. E para a defesa em 20 de outubro de 22. Então, trânsito em julgado para a defesa transitou em julgado em 20/10 de 22. 2 anos após, né? Ainda não houve início do cumprimento da pena. Considerando que Pedro não seja reincidente e o crime por ele cometido não seja imprescritível, assinale a opção correta, observando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para o julgamento, leve em consideração a data da realização da presente prova. Então, a prova foi realizada em 2023, né? A data da prova é de 2023. Eu estou me referindo a esse concurso de procurador de contas substituto do Ministério Público de Contas, TCE Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. A prescrição executória, a gente já sabe que começa a contar do trânsito em julgado em definitivo, posição atual do Supremo Tribunal Federal. A pena é de 2 anos, jogaremos 2 anos na tabela do 109, vamos ver quanto tempo que prescreve. 109 em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Então, prescreve em 4 anos. 4 anos. Mas, levando em consideração o 115 do Código Penal, vai prescrever em 2 anos, né? Esse é o prazo prescricional. Se transitou em julgado em 20/10 de 2022, vai prescrever em 19/10 de 24. A prova foi realizada em 2023, então não há de se falar em prescrição. Vejam que, se você considerar como termo inicial o trânsito em julgado para o Ministério Público, aí daria prescrição em 22 e, portanto, em 2023 já teria ocorrido a prescrição. E aqui, você levando em consideração já o entendimento atualizado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prescrição da pretensão executória começa a contar a partir do trânsito em julgado em definitivo, se começou a contar em 20/10 de 2022, vai prescrever em 19/10 de 2024, portanto, na data da prova, não teria ocorrido a prescrição. Então, vamos analisar as opções de resposta. Letra A. A pretensão executória foi atingida pela prescrição, considerando-se o prazo prescricional de 2 anos e a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público. Errado, porque isso aqui já não vale mais como termo inicial da prescrição da pretensão executória. Letra B.
A pretensão executória foi atingida pela prescrição, considerando-se o prazo prescricional dos 2 anos e a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação. Correta. A letra B aqui está correta. Letra C. A pretensão executória não foi atingida pela prescrição, considerando-se o prazo prescricional de 4 anos e a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público. Não, o prazo prescricional não é de 4 anos, era de 4 anos, mas em razão do 115, tendo em vista que ele tem 20 anos, o prazo prescricional é de 2 anos, a letra C está errada. Letra D. A pretensão executória não foi atingida pela prescrição, considerando-se o prazo prescricional de 4 anos, também está errado. Letra E. A prescrição executória foi atingida pela prescrição, considerando-se o prazo prescricional de 1 ano e a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação. Então, está errada a letra E. A opção correta é a letra B, ou seja, o prazo prescricional é de 2 anos, porque a gente joga 2 anos de condenação na tabela do 109 prescreve em 4, o prazo corre pela metade, 2 anos, porque ele tinha menos de 21 anos na data do fato, e o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado em definitivo. Se o trânsito em julgado em definitivo se deu em 20 de 10 de 2022, a prescrição só vai ocorrer em 19 de 10 de 2024. E, portanto, em 2023, data em que a prova estava sendo realizada, não tinha ocorrido ainda o prazo prescricional. Então, atenção, porque nós temos que analisar, no que diz respeito à prescrição da pretensão executória, 2 coisas diferentes. Prescrição da pretensão executória. Requisito: trânsito em julgado em definitivo. O que é o trânsito em julgado em definitivo? Trânsito em julgado para ambas as partes. Defesa, acusação e defesa. Agora, o termo ACO, o termo inicial, o termo ACO, o termo inicial, é do trânsito em julgado em definitivo. Entendimento atual do STF, né? Antes, considerava-se que precisava ter o trânsito em julgado em definitivo como requisito, mas o termo inicial era o da data do trânsito em julgado para a acusação. Hoje não vale mais isso, porque o Supremo entendeu corretamente que se a pena só pode ser executada depois do trânsito em julgado em definitivo, a acusação, geralmente o Ministério Público, só pode executar a pena a partir do trânsito em julgado em definitivo. Se ele não pode executar a pena antes do trânsito em julgado em definitivo, a prescrição não pode começar a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação. Ou seja, seria colocar uma pecha de negligência ao Ministério Público diante de uma situação em que ele não pode executar a pena. Não adianta a sentença ter transitado em julgado para a acusação. Tem que ter transitado em julgado em definitivo, porque transitado em julgado somente para a acusação não pode executar a pena. Então, se ele não executa a pena depois do trânsito em julgado em definitivo, ele não está sendo negligente. O Ministério Público não executou porque não podia executar, ele tinha que aguardar o trânsito em julgado em definitivo. E a prescrição é o quê? É uma penalidade imposta ao órgão acusador em razão da sua negligência. E, neste caso, ele não havia sido negligente. Então, veja comigo. Sentença penal condenatória. Trânsito em julgado para o MP. Trânsito em julgado em definitivo. Se ele só pode executar a pena aqui, como é que a prescrição pode começar a correr a partir daqui? Se a partir daqui ele não pode executar a pena, né? Então você não pode falar em prescrição a partir daqui, porque seria você impor uma penalidade ao Ministério Público por uma negligência que ele não cometeu. Então o Supremo Tribunal Federal corretamente ajustou essa incorreção do nosso ordenamento jurídico. E no 110 do Código Penal continua dizendo que o prazo prescricional é a partir do trânsito em julgado para a acusação. Mas o Supremo disse agora que é do trânsito em julgado em definitivo. Então, não há mais dúvida a respeito desse assunto. Se você estiver gostando do nosso canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever neste canal, dar um like neste vídeo, comentar o vídeo, partilhar este vídeo com os amigos,
para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.